Laura não está aí, não, Gil? Tá chegando, Aqui, liga. presente, presente. Demorei, mas cheguei. Você quer ler? Quero Ler e comentar, né? ler e comentar. Chegar mais para cá. Posso começar? Pode. O varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está em Atos, capítulo 16, versículo 9. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. Um amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa, e não teorias complicadas. Se puder voltar lá para o começo, essa mensagem é muito interessante, sabe? Paulo de Tarso, né, estava num momento de noite, né, então ele tem aquela visão em que aparece para ele um varão da Macedônia, ou seja, um rapaz, um homem da Macedônia. Como é que ele sabe que é da Macedônia? Pelo vocabulário e pelo vestiário, ele reconhece aquelas roupas, ele tem essa visão. E a mensagem de Emmanuel diz que não era um mensageiro divino, como é que ele fala aqui, uma figura angélica ou um mensageiro divino. Era realmente a figura desdobrada de uma pessoa que veio lá, que se desdobra lá da cidade de Macedônia, para pedir socorro a Paulo de Tarso, pedindo que ele passe por lá para levar o evangelho de Jesus, né? O mais interessante é que esse homem desdobrado, ele não está morto, ele está vivo. Ele está vivo lá na Macedônia. E ele, num momento de muita sensibilidade, ele devia estar muito tocado, né? Ele consegue fazer esse transporte para ir lá pedir socorro a Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso certamente vai passar lá, né? E ele está falando aqui que mais tarde nós teremos as condições de fazer também essa realização, ou seja, esse transporte, né? Algumas pessoas já têm até narram algumas experiências de eu vi uma pessoa viva, né, que veio falar comigo, me trouxe um recado,
tive uma visão, ou tive um... Eu não sei como é que cada um chama essas coisas, mas isso acontece, é mais difícil, mas acontece. Então, é muito importante isso, que essas ocorrências podem acontecer, e o importante é que a gente se prepare para que a gente possa, né, se fazer, mandar esse tipo de mensagem aos nossos irmãos queridos, seja no momento de pedir ajuda, ou seja no momento de receber, né, ajuda, como é o caso aqui. E ele recorda ainda que esses ensinamentos que nós estamos recebendo a partir do Evangelho, né, eles não precisam ter tratamento especial ou receber nomes especial. O que eles precisam é que nós tenhamos, né, a atenção, né, estejamos ligados junto ao Cristo, junto aos nossos mensageiros queridos, para, no momento de aflição, a gente também possa pedir ajuda. Foi isso que eu entendi, Vera. Obrigada. Obrigada, Laura. Muito bom. Vamos, então, agora nos preparar para a prece. E eu, como sempre, né, eu sempre convido a todos que pensem nas pessoas que gostariam de envolver na prece, né? Pensem assim, com muita convicção de que elas serão atendidas de acordo com as suas necessidades. Então, a gente vai agora orar, né? Levar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, e a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, governador da nossa terra, em primeiro lugar, para agradecer-lhes por todos os benefícios recebidos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui juntos na noite de hoje, pela oportunidade de, nesse tempo, nessa época de pandemia, em que ficamos isolados em nossos lares, podermos, através dessa tecnologia, nos reunir, nos encontrar, realizar as nossas tarefas espíritas. Nós somos muito gratos por essa oportunidade bendita, Senhor. Nós também estamos aqui, Mestre amado, felizes pela oportunidade do encontro, do estudo, mas temos também a pedir, Mestre amado. Queremos pedir pelo nosso planeta Terra, pelos nossos irmãos da Europa, especialmente da Ucrânia, onde acontece essa guerra tão triste, pedir por aqueles que estão desencarnando, por aqueles que são obrigados a deixar seus lares. Nós rogamos por eles, Senhor. Pedimos também por aquele que agride, que não sabe o que faz. Ampare-os a todos, Senhor. São nossos irmãos e nós não podemos nos esquecer de, em nossas preces, envolvê-los com carinho. Muito obrigada, mestre amado. Rogamos também, mestre querido, o seu amparo, a sua inspiração para o nosso irmão Marcelo, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom, gente. Hoje quem vai fazer o estudo é o Marcelo. Seria Elisa, mas Elisa está recém-operada, né? Então ela não está muito em condição, né? Aí o pai dela vai substituí-la. Tá bom, Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Vera. Boa noite para todos, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma satisfação poder realizar esse estudo. Um pouco menor hoje, que eu queria estar assistindo a minha filha, que está fazendo aniversário hoje, fazer a estreia dela aqui, mas fica para outra oportunidade. Então, essa mensagem de hoje é um verdadeiro presente. Então, quem estiver aí com o Evangelho, quiser acompanhar, é uma mensagem do Espírito Lázaro, ditada em Paris, em 1863. Ela encontra-se no capítulo 9 do Evangelho, e é o item 8, obediência e resignação. Mensagem
curta, mas muito bonita e muito profunda. Bom, então, Lázaro diz assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, País, 1863. Então, como disse, é uma mensagem curta, mas muito profunda, e que trata de assuntos extremamente importantes de nosso interesse de espíritos imortais. Então, Lázaro começa a comunicação dizendo o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Só aí já tem um bom material para a nossa reflexão. Então, ele diz, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. E nós vemos Jesus mais de uma vez dizendo que veio fazer a vontade do Pai. Nós entendemos que, dizendo isso, Jesus estava nos dando uma lição. Porque eu acredito que, àquele ponto, a vontade do Cristo provavelmente já era a vontade do Pai. Jesus já devia, após todo o seu processo evolutivo, ter alinhado sua vontade à vontade de Deus. Mas ele sabia que falava para pessoas
que ainda não haviam feito isso. Nós. Então, ele faz questão de, mesmo que a vontade dele também fosse a de Deus, dizer, não, eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade de Deus, como quem nos ensina que o melhor caminho para nós é fazer a vontade de Deus. Por uma razão muito simples da gente entender e aceitar. Porque Deus nos ama e Deus só quer o nosso bem. E, além disso, Deus nos compreende, compreende a vida e tudo mais muito melhor do que nós. Então, a nossa vontade ainda é maculada por nossas imperfeições, por nossos vícios, por nossas inclinações ruins. Ao contrário de Deus, cuja vontade é única e exclusivamente o bem, a felicidade, o amor para todos nós. Então, Jesus, ciente disso, não perde a oportunidade de nos dizer que obedecer à vontade de Deus é o melhor para cada um de nós. Então, nós passamos muitas vezes a nossa vida, utilizamos a nossa energia fazendo de tudo para termos liberdade suficiente para darmos vazão às nossas vontades. E é quando nós prestamos o maior desserviço a nós mesmos. Porque a nossa vontade ainda não é tão bem direcionada assim. Então, Jesus, que já era perfeito e que certamente não queria nada que não fosse bom, que não fosse puro, que não fosse elevado, que não fosse do bem, mesmo assim, Jesus fez questão de deixar claro para nós. Ele veio à Terra não para fazer a sua própria vontade, mas para executar a vontade de Deus. Isso foi uma lição para nós. Então, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Porque Jesus passou por coisas duras, muito duras, que exigiriam dele não apenas a obediência, mas a resignação. Mas vamos ver aqui como é que Lázaro define essas duas virtudes, que ele diz que são companheiras da doçura, já que essa comunicação está aqui no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então ele diz que a obediência e a resignação são virtudes companheiras da doçura. E um ponto importantíssimo a ser destacado aqui. E muito ativas. Esse é um ponto essencial e sobre o qual normalmente nós nos enganamos muito. A obediência e a resignação costumam ser vistas como apatia, como passividade. Nada mais errôneo. Imagina, por exemplo, a situação do Estevão, que já havia passado, aquele primeiro mártir do cristianismo, sobre o qual nós temos alguma informação nos Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro do Novo Testamento após os 4 evangelhos, o Evangelho de João, vem os Atos. Então, ali a gente tem alguma informação sobre esse mártir do cristianismo. Mas nós temos muito mais informações no livro Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico Xavier, que é um livro obrigatório, um livro sensacional. E ali a gente sabe que o Estevão, quando ainda era Gesiel,
né, em função de ser ali judeu numa região dominada pelos romanos, ele já havia perdido a sua mãe durante uma primeira perseguição em que eles foram espoliados de grande parte das terras que possuíam, né? E ele ficou órfão de mãe, ficando então com um pai e uma irmã. Ele era um jovem muito trabalhador, muito sério e muito dedicado à lei. E acontece que mais tarde o seu pai, revoltado com aquelas espoliações que havia sofrido, vai reclamar exatamente com o romano que o espoliou e acaba perdendo o restinho que tinha, né? E aí, de maneira irresignada, ele, retornando para casa, que ele havia acabado de perder, passa pela propriedade do romano, que antes era dele, da qual ele foi espoliado, e taca fogo na propriedade, né, demonstrando uma total falta de resignação, por conta de algo que foi cavado por ele mesmo. Afinal de contas, ninguém o obrigou a ir lá reclamar com o romano, que é exatamente quem o tinha espoliado. Ele fez isso a despeito das recomendações do filho do Gesiel para que não o fizesse. Mas o pai teimosamente vai lá e reclama e acaba perdendo o restinho que tinha. Então, não se resignando, se revoltando diante disso, ele volta e taca fogo lá na terra do romano. E aí acabam descobrindo, né? E aí ele é preso, o filho é preso, a filha então é afastada deles, fica sem ninguém, sem família. E enquanto eram castigados, pai e filho, o filho não tinha nada a ver com aquilo. Tinha falado para o pai, não vai, vamos nos resignar diante do que a vida nos reserva, a gente está aqui, estamos juntos, temos saúde. Tá, mas o pai não quis ouvir o filho, não quis ouvir a lei, porque o filho abriu lá os pergaminhos, veio uma orientação de resignação, mas o pai não atende, vai lá reclamar e acaba perdendo tudo. Taca fogo, são pegos, né? O filho, que aliás ajudou a apagar o fogo, não queria que o pai fosse reclamar, depois ajudou a apagar o fogo, mas eles são presos e são torturados. E o pai, como já era idoso, não resiste e vem falecer. Então, e aí o Gesiel é condenado a galé, né? Fica preso naqueles navios ali, remando até morrer. Mas, enquanto estava afastado da irmã, né? Então perdeu o pai e foi afastado da irmã, que foi a última parente que sobrou. E fica lá condenado a galé. Mas nesse período em que estava condenado ali, o navio onde ele estava preso transporta um romano que fica com uma doença contagiosa, uma doença muito grave. E aí, ele que já tinha demonstrado ser uma pessoa assim, muito serena, muito resignada, né? Os que tratavam, que cuidavam ali dos presos e tal, viram que ele tinha um clima diferente dos outros, que não era revoltado, que era um cara tranquilão e tal. E aí pegaram ele para cuidar do romano. Ele trata do romano e o romano fica bom. E aí, em agradecimento, o romano solta ele, mas diz, olha, muda de nome para ninguém saber porque você foi condenado para ficar aqui até morrer. Estou te soltando. Então, tudo bem, mas muda de nome aí. Em contato com o evangelho, né? Marcelo, Oi. você deu 30 segundos de travadinho, se puder. Opa. Obrigado, João. Alguma coisa que deu errado aqui. Está travado ainda? Não, está te ouvindo agora. É que É engraçado, o mouse aqui parou. Ele deu algum aviso aqui da rede e o mouse agora também não está funcionando. Deu uma travada aqui no meu computador. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim. Em que momento que vocês pararam de me ouvir, João? O que eu estava falando na hora, você lembra? Não lembro. Falou para mudar de nome. Ah, tá. Então, ele recebe essa recomendação para trocar de nome, ele é abandonado na praia, e aí levado à casa do caminho. Bom, tem mais detalhes aí, mas não importa, levado para a casa do caminho, tem contato, é cuidado lá, fica bom, e tem contato com o evangelho, estuda, né, devora o evangelho, e acaba se tornando o principal pregador ali na casa do caminho.
né, fazia os estudos, conduzia os estudos, os comentários do Evangelho, até que aparece um sujeito lá, o Saulo de Tarso, né, para atrapalhar o negócio, querendo discutir, querendo incomodar lá o Estevão. Estevão não cai na provocação, diz que não vai discutir e tal. E Paulo tanto faz que consegue levá-lo para o Sinédrio. E aí o Estevão pede para ir sozinho, não quer que nenhum cristão, nenhum amigo dele acompanhe. Então imagina, aquele pessoal todo lá contra ele, né? Os judeus todos. E o Paulo ali, o interrogando, Paulo que era uma potência intelectual também, né? Um jovem muito inteligente, muito dedicado também. E ele interroga o Estevão e recebe sempre respostas assim, à altura. E aí, quando ele percebe que não tem condição de dobrar o Estevão no discurso, na palavra, nos argumentos, ele vai e esmurra o Estevão. Ora, e aí o Estevão não reage. Ele tem uma atitude resignada. Ou seja, a resignação é covardia, a resignação é passividade. Muito pelo contrário. Se algum de vocês já foi agredido, não precisa nem ter sido esmurrado a ponto de sangrar e cair no chão. Às vezes a pessoa só fala um pouco mais agressivo com a gente responde à altura, na hora. O sangue sobe. Aí depois a gente se arrepende, a gente pede desculpas, puxa, não devia ter feito isso, mas a nossa tendência é reagir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ao contrário do que se diz, é que a resignação é passiva, não, a resignação ela é muito ativa. Como nós somos muito inferiores, a nossa tendência, o nosso impulso, né, a nossa primeiro impulso, primeira reação diante de uma violência, diante de uma maldade, diante de uma humilhação, é reagir na mesma moeda. Portanto, nós precisamos de muita força, tem que ser de fato, a resignação tem que ser uma virtude muito ativa no sentido de refrear as nossas tendências de dar vazão o que de ruim nós carregamos ainda dentro de nós. Então, pelo contrário, me parece que numa situação dessa, e assim como Estevão foi esmurrado lá pelo Paulo, que diz, eu não posso me furtar a repetir essa frase, que é uma das mais bonitas do livro, junto com outros. O Guga já está até rindo ali, porque já sabe o que eu vou falar. Só, o João não estou vendo, mas deve estar rindo também. E o Paulo pergunta para ele, não reages, covarde? Foi isso que o Cristo te ensinou? E aí a resposta do Estevão, a paz diverge da violência tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. E ele ali estava cheio da força do Cristo. Então o Paulo estava ali cheio da força física para esmurrar o Estevão, estava representando a violência. Enquanto que o Estevão, que estava cheio da força do Cristo, estava representando a paz. Porque ele estava resignado diante daquilo que tinha que passar. Ele podia dizer, poxa, eu estava lá quieto, na minha igreja, ninguém te convidou, eu não vim aqui no Sinédrio, não estou indo na casa de vocês, não estou convidando ninguém, eu estou quieto lá, a gente fica cuidando dos doentes, de quem procura a gente, e deixa em paz. Mas não, ele não estava... Isso talvez é o que eu dissesse. Mas o Estevão não, o Estevão estava muito resignado. Não ficou, em momento algum, chateado com Paulo. Aí o Paulo não fica satisfeito e consegue a condenação do Estevão por apedrejamento. E aí, quando o Estevão já estava lá semi-moribundo, já quase se libertando do vaso físico, é carregado para uma sala e o Paulo aparece lá, na época era Saulo ainda, com a irmã que o Estevão tinha perdido, da qual ele tinha se separado. E ela se apresenta e diz, Gesiel, meu irmão, esse aqui é o meu noivo. Diz que está noiva do Saulo. E aí o Estevão só diz coisa boa para o Saulo. Diz para ele, ser para ele a esposa fiel.
Paulo serviu Moisés, quando conheci Jesus, servi lá com o mesmo fervor, com a mesma energia, no que estava certo. Isso aconteceu mesmo. Mas o Paulo precisava sofrer um pouquinho mais antes. Então, nós vemos que a resignação... Aí você... É fácil agir assim como o Estevão reagiu? Se tu vai lá te perturbar, você não discute. Aí te chama na casa dele, no cinema, todo mundo, né? Imagina o time jogando lá no estádio do outro, e torcida inteira contra. Tranquilo, sereno. O sujeito desce, dá um soco nele e cai no chão sangrando. Continua tranquilo, sereno. Aí ele aparece com a irmã que ele tinha perdido, diz aqui é o noivo. O sujeito que tramou a tua morte é o sujeito que a irmã ficou noiva. E o Estevão continua dizendo coisa boa. É fácil a nossa reação ser assim? Isso é a atitude de quem é passivo? Não, muito pelo contrário. Imagina só o quanto de se domar a pessoa não tem que exercitar para chegar a esse nível de... O Estevão já reagia assim naturalmente porque já tinha feito o trabalho antes. Mas chegar nesse nível exige muita força de vontade nossa. Porque nossa inclinação não é essa. Não é ser resignado. Nossa inclinação é de se revoltar, é de se irritar, é de devolver na mesma moeda, é de querer se vingar. Essa é que é a nossa inclinação. Então, a resignação não é apatia. Muito pelo contrário. A resignação demonstra um espírito resoluto, firme. Não é alguém que age por impulso. É alguém que tem autocontrole. Conquistou isso. E isso não se consegue com passividade. Isso não se consegue com apatia. Não, isso se consegue com esforço, com dedicação. Bom, mas então, gente, só foram 4 linhas da comunicação. Vamos seguir, senão o tempo acaba e eu não cheguei no final. Agora vem a coisa muito legal. E o Lázaro ele vai definir para a gente obediência e resignação. Então ele diz, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Nossa, como isso é verdade. Então, nós já conhecemos a multiplicidade das existências carnais, já sabemos da reencarnação, sabemos que essa nossa vida aqui não é obra do acaso e que as circunstâncias em que nós nos encontramos hoje guardam relação direta com o tipo de vida que nós levamos das outras vezes. Estamos hoje certamente colhendo o que nós plantamos, não necessariamente colhendo tudo, que Deus ainda usa da sua misericórdia e deixa a gente dividir a nossa imensa dívida em parcelas suaves. Mas nós estamos, de algum modo, colhendo o que plantamos. Então, a obediência é o consentimento da razão. É quando eu digo assim, puxa, assim, a vontade minha não era fazer isso, mas eu entendo que esse é o certo a fazer. Eu entendo, é intelectual. Eu sei que o certo é isso. Fosse assim, a minha inclinação não era fazer isso não, era fazer outra coisa. Mas eu já entendo que o caminho é esse outro aqui. Então isso é obediência. Eu vou fazer isso porque eu sei que é certo. Muitas vezes a minha vontade era fazer outra coisa. Mas eu entendo que o certo é esse, então eu vou fazer. Então estou obedecendo. Eu estou agindo racionalmente. É a razão que está controlando. Mas a resignação, olha o que diz, a resignação é o consentimento do coração. Então, às vezes, é até possível, não digo que seja aconselhável nem desejável, mas às vezes a gente está até obedecendo um pouco na revolta, assim, né? Meio chateado, meio, né, contrariado, mas está obedecendo, tudo bem. Já é um passo, já é uma coisa legal. Mas melhor ainda
é quando chega no nível lá do Estevão, né? Você vê que não é só, nossa, minha vontade era voar no pescoço do Saulo, mas não, eu já li que Jesus disse que eu tenho que amar meu inimigo, aí fica ali se segurando. Não, o Estevão nem passou por isso. Porque ali não era só obediência, não era só a razão. As coisas que ele fala mostram que o está vindo do coração. É quando ele está ali todo machucado de tanto levar pedrada por causa da perseguição do Saulo. Aí aparece a irmã e diz que ele é o noivo dela e ele só fala coisa bacana para ele. Você não tem, isso vem do coração, isso já é um espírito já evangelizado, né? Já é um coração já transformado no bem. Então a resignação ela é esse passo a mais do que a obediência, me parece. Assim, enquanto eu só estou obedecendo, né, eu posso ainda estar meio contrário, meio chateado, mas eu já entendo, já é uma coisa legal, já é bom, já estou ganhando ponto de obedecer. Mas quando além de obedecer eu consigo me resignar, então aí é a serenidade, não tem revolta, não tem angústia. Entende? Não estou dizendo que a pessoa também, ai que delícia, sofrimento, dor, um monte de coisa ruim acontecendo. Mas assim, a pessoa, ela está tranquila. A resignação dá essa serenidade diante do sofrimento, diante da dor. A pessoa não enfrenta gemendo, reclamando, se vitimizando. Não, a pessoa quando tem resignação, você vê aquela nobreza. Né? A pessoa está ali, está tudo em volta caindo, mas ela está firme, está tranquila. Então, isso só a resignação pode dar. Porque essa vem do coração. Então, quando o coração consente, quer dizer que você está em paz com aquilo ali. Você não está. Porque às vezes você até enfrenta a tua provação aí, mas, né, reclamando o tempo todo, né, chateado, naquela tromba, mas está fazendo, faz o que tem que fazer. Aquela tromba ali. Tudo bem. Mas aí, quando você entende, e esse entendimento deixa de ser só uma coisa intelectual e contamina o teu coração, você para de brigar com aquela prova. Né? Você fica em paz com aquilo ali. Né? Me parece que é um pouco do que a gente via lá no Chico, né? Puxa, a vida do Chico é um negócio de chorar quando a gente assiste o filme, quando a gente lê a quantidade de coisa ruim que ele passou. Um espírito tão bom, né? Tão doce. Né? E passou por coisas muito duras. Mas a gente via que o Chico era alguém que estava em paz com aquela vida que ele aceitou ter. Eu não via ali, né, o tempo todo lamuriando, reclamando, não sei o que, gemendo, se encolhendo, não. Ele estava ali firme, né, cumprindo o que veio fazer aqui. Então, seria muito bom, é muito desejável. Eu leio isso aqui, eu fico querendo, puxa, Deus, me ajuda a desenvolver essa resignação. Porque isso é muito libertador. As coisas acontecem, mas te afetam muito menos do que se você não fosse resignado. Né? Então, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porque, como eu disse, tanto a obediência como a resignação exigem esforço, exigem uma vontade atuante. Não é a nossa tendência é ser revoltado, não fazer só o que a gente quer do nosso jeito, não é obedecer ninguém, não é se resignar diante de nada. Então, para a gente obedecer, para a gente se resignar, isso exige um esforço da nossa parte. Não pode ser passivo, tem que ser ativo. E aí ele diz, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, muitas vezes a pessoa se revolta contra aquilo que ela própria plantou, se revolta e abandona. Então, é aquela pessoa que você encaminhou para o mal, que você perturbou, né, que você inclinou para o vício, e que aparece hoje na tua vida para você se reabilitar,
e você foge dela. Então, se revolta. Não, eu não tenho que aguentar isso. Por que eu tenho que aguentar isso? Esse é o pensamento de quem desconhece a reencarnação. Então, a gente pensa assim porque a gente não lembra do que a gente fez na outra vida. Tem razão para isso. Mas a gente agora já sabe. Eu posso não lembrar do que eu fiz, mas eu já sei que as coisas que estão batendo na minha porta hoje foram as coisas que eu plantei ontem. Então ele diz aqui, então a revolta, ela faz a gente fugir das nossas provas. Né? Então isso é que é a falta de coragem. As pessoas em geral pensam, o tipo que é obediente, que é resignado, esse daí é covarde, esse não tem coragem de se... Não, mas é o contrário. É a revolta que faz a gente fugir do nosso resgate. Né? A resignação é a coragem de enfrentar aquilo que a gente sabe que plantou. Então, está acontecendo isso na minha vida, é duro, é difícil, mas eu vou enfrentar sim, porque isso aí fui eu que plantei. Meu dedo está aí. É minha responsabilidade. Essa é a atitude corajosa. Mas é só a resignação que dá isso para a gente. Se você fica irresignado diante das provações, você foge dela. Você não tem que passar por isso. Então, é o contrário do que as pessoas pensam. Né? A obediência e a resignação exigem coragem. Tanto que ele diz aqui, o pusilânime não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava, porque tinha essa visão equivocada, né, de que a obediência e a resignação eram características de fraqueza, né, de covardia, né, de apatia, quando é exatamente o contrário disso. Então, ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Sacrifício. Puxa, a gente vê lá no início do cristianismo, o sacrifício era da vida mesmo. Eu estou até lendo aqui um livro de história do cristianismo, né? E aí chega um momento que lá depois do Constantino e tal, param de perseguir, né, os cristãos, e depois até o cristianismo se torna a religião oficial. E a coisa inversa, depois os cristãos é que passam a perseguir. Mas no início, antes disso, que foi lá pelo 300 e alguma coisa, né, durante esses primeiros 300 anos de cristianismo, o pessoal sacrificava, era a vida mesmo, era fogueira, era leão, era circo, né, era espada, era morte morrida, né? Era um negócio violento. E o pessoal chegava lá com a maior tranquilidade. E às vezes era fácil de fugir daquela morte tenebrosa. Né? Porque saber que, você imagina, você está aqui, você vai morrer agora. Você já fica meio assim balançado, né? Mas de repente, não sei, me apaga, se aí eu me bota para dormir, eu não acordo mais, uma coisa mais tranquila, pelo menos. Mas mesmo assim eu vou ficar meio abalado. Agora, você vai morrer e é um leão que vai te comer. Você vai morrer amarrado num poste, eu vou tacar fogo em você. Mas, se você disser que não, Jesus não acredito em Jesus, não, isso tem nada a ver e tal. Puxa, era simples, para muitos era simples assim. Mas o pessoal chegava lá e nem tremia. Eu não queria nem conversa. Chegava lá e... Não, é Jesus mesmo, ele está certo, é isso e tal. E não importa, leão, fogueira, espada, não tem problema. E a gente não tem ideia, porque a gente nunca passou por uma ameaça dessa. Né? Mas não era fácil. Olha, o negócio, o pessoal lá era tão brabo. Eu estava lendo nesse livro de história do cristianismo que teve uma época lá que o pessoal nas igrejas começou a dizer assim, olha, se fosse entregando aí para morrer, não vai ser considerado mártir não, tá?
Porque se deixasse, o pessoal ia todo. Não, peraí, calma aí, não precisa todo mundo morrer de uma vez, não. Tinha até que dar uma freada assim, no pessoal, entendeu? Senão ia todo mundo lá se entregar. Não, calma. Que é assim, o desejo de. Porque você imagina, a pessoa entender que encontrou o sentido da vida. Era a causa pela qual valia a pena lutar e morrer. Mas a luta não é a luta física corporal, não. Lutar é enfrentar as dificuldades e até morrer. Que era a disseminação da palavra do Cristo, que é a salvação da humanidade. O pessoal tinha essa consciência. Negócio muito bacana, muito bonito. Né? Agora, era um pessoal muito resignado. Né? Você imagina lá, você abrir mão da tua vida aqui, numa situação dessa, não por qualquer motivo, né? Não é um suicídio, né? Mas um grupo, foi um grupo de pessoas que deixou uma marca na história, e isso marcou o cristianismo de uma maneira que atraiu muita gente, porque imagina, as pessoas, mas que é isso? O que esse pessoal encontrou? Eles até enfrentam a morte com essa serenidade, muitas vezes até cantando. O que é isso que eles encontraram? Então, o pessoal... Aí você vai dizer, não, eles foram uns covardes, ao invés de pegar a espada e tentar lutar contra os romanos. Não, pelo contrário, vai encarar o que esse pessoal encarou. Eram muito corajosos. Né? Então, Jesus, que sabia da nossa condição, sabia também que a gente não ia chegar lá, né, na construção do reino de Deus nos nossos corações, sem sacrifício, né? Sem enfrentar adversidade, sem renúncia. Né? Jesus sabia e exemplificou isso na vida dele. Bom, então ele continua aqui, o Lázaro, tem um segundo parágrafo da mensagem que diz o seguinte, então, até agora a gente estava no primeiro parágrafo. O segundo parágrafo diz o seguinte: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então a gente vê que durante muito tempo da nossa história, nós fomos guiados pelos mitos, depois pela religião, mas esse período aqui, né, século XIX, é mais ou menos assim ele é meio que o fechamento, assim, uma conclusão de um período em que, pelo menos na nossa tradição, né, que é da ocidental, né, é o período em que a sociedade da qual nós somos herdeiros meio que se divorcia, né, da religião que até então era imposta, né, uma certa interpretação, um certo entendimento era imposto à sociedade. Né? E isso vai se transformando, e aí vem a revolução científica, e o homem passa a achar que a ciência vai responder tudo, que a religião é desnecessária. E, na verdade, esse pessoal, inclusive, procura instigar uma espécie de luta, né, de rivalidade entre ciência e religião, o que é uma tremenda bobagem. Né? Porque a religião e a ciência tratam ambas de diferentes aspectos da criação do mesmo Deus. A ciência olha para a natureza material, e a religião trata da nossa relação com o nosso Criador. Mas não, são coisas diferentes, não são coisas que se opõem. Mas esse pessoal procurou incutir na gente a ideia de que, tendo se desenvolvido a ciência, não havia mais necessidade de religião, que era uma espécie de ilusão. Isso é o que tentaram vender para a gente. Então ele diz aqui,
a virtude da vossa geração é atividade intelectual, mas é uma atividade muito voltada para a ciência, para a tecnologia, para o desenvolvimento científico-tecnológico, tanto que é nesse período aqui, mais ou menos, que acontece a primeira revolução industrial. Mas ele diz, né, o vício... Não, e essa atividade intelectual ela não é ruim de todo. Não é assim. O aspecto em que o homem tenta usar a razão para desmerecer a religião, e até porque também a religião que era vendida tinha os seus defeitos também, há de se considerar isso. Né? Mas a gente não pode jogar tudo fora, né? Porque os religiosos haviam cometido deslizes, a gente não vai acabar com o sentimento de religiosidade que é inato no ser humano. Mas então ele diz aqui, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Porque aí o homem briga com a religião, torna-se materialista, passa a acreditar que tudo se resume no aqui e agora, então por que eu vou me privar? Não é que quem pensa assim tem que se tornar necessariamente um criminoso, vai matar e tal, mas é alguém que não vai fazer sacrifício. Não vai, ele não tem o entendimento de que ele é um espírito imortal evoluindo. Ele está aqui pagando algumas contas do passado e também para se desenvolver espiritualmente. Não, ele acha que está aqui por acaso, então vou aproveitar esse tempo que eu estou aqui, então é alguém cuja moral dá uma afrouxada. Né? Ele fala que é indiferença moral. Então ele explica, digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então não é que nesse período não teve gente genial, não teve sim. Mas o que ele está dizendo é que, ao contrário de tempos anteriores, em que você tem, né, de repente aparece um gênio que destaca muito do resto de todo mundo. Nesse período aqui, você já tem uma massa de gente pensando, fazendo ciência, construindo coisas, tecnologia, pensando várias áreas do desenvolvimento humano. Então, você ainda tem umas figuras geniais e tal, mas o que caracteriza a época é essa atividade, essa coletividade. Então, a ciência deixa de ser uma construção de um gênio aqui e outro ali e passa a ser fruto da atividade de uma comunidade, de uma coletividade que se dedica a essa atividade, porque agora já há universidade, já tem centros de pesquisa dedicados a isso tudo. Né? Então, ele diz, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, ele vai agora nos aconselhar. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Puxa vida, isso é muito consolador, né? Às vezes uma frasezinha assim, no meio da comunicação, mas submetei-vos. Tem gente que vai começar isso e não vai gostar, né? A gente nunca gosta muito dessa ideia de que tem que se submeter a alguma coisa, que é sempre do nosso jeito. Mas olha o que ele diz. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Como se dissesse assim, olha, eu não estou aqui para dobrar o seu livre-arbítrio, mas eu estou te dando uma sugestão, estou te dando um empurrãozinho. Assim, permite isso. Né? Segue na direção que eu estou te empurrando, que eu estou te apontando. O que mostra que a gente não está abandonado. Que os espíritos evoluem e não vão, que bom, consegui, melhorei, agora estou livre desse pessoal. Não, muitos deles vêm cuidar da gente, né? A gente fica marcando passo aqui, mas eles se preocupam com a gente. Eles submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Só faltou esse pessoal entender que esse progresso diz respeito também a nós, enquanto espíritos imortais. E para eles, progresso era só econômico, né? Tecnológico, científico, social, tal, coisas acontecendo, coisas no plano material. Mas esse progresso tem que estar fundamentalmente dentro de nós. Nós estarmos progredindo como seres humanos, como espíritos imortais. Né? Obedecei à grande lei do progresso. O que é essa lei do progresso?
é a inclinação de nós nos tornarmos aquilo para o que fomos criados. E por que a gente tem essa inclinação? Porque quando a gente faz, né, quando a gente realiza na gente o projeto de Deus para a gente, o resultado disso é felicidade. E quando nós não realizamos em nós o projeto que Deus desenhou para a gente, o resultado é insatisfação, é infelicidade, é angústia, é vazio, é ausência de paz, é não plenitude. Então, nós temos uma natureza. Nós não somos páginas em branco. Eu não posso ser feliz de qualquer jeito. Ah, não, eu vou me aproveitar das pessoas, eu vou matar quem eu não gosto e vou ser feliz. Não. A gente não pode escolher o jeito de ser feliz. Assim como um carro não pode escolher, não, eu não tenho gasolina, eu vou andar movido a banana. Um carro não tem opção. Faz parte da natureza dele se mover a gasolina. É o que funciona para ele, foi construído para isso. Então, nós também temos uma natureza, temos uma estrutura interna, se podemos nos exprimir dessa maneira. O espírito não pode ser feliz de qualquer jeito. Tem um jeito único de ser feliz, que é nós realizarmos em nós mesmos aquilo para que Deus nos criou. Né? Nós desenvolvermos aquilo que Deus depositou em nós em germe. Deus não depositou em nós sementes de ira, de ódio, de inveja, de ambição, de ciúme. Não. Deus depositou em nós sementes de paciência, de tolerância, de amor, de caridade, de resignação, de obediência, de fé. Então, o desenvolvimento dessas virtudes que integram a nossa essência nos conduzem à felicidade. E o que é a lei de progresso? É um pouco isso. Né? Se eu ando na direção certa, o resultado é bom, eu quero continuar. Se eu estou andando para o lado errado, eu vou sofrer. E mais, e mais, e mais. E a gente não foi feito para gostar de sofrimento. A gente não foi feito para acontecer coisa ruim, que bom, que delícia, dor, né? Coisa triste. Não. Isso é contrário à nossa natureza. Então, essa lei de progresso não é uma força externa que pega a gente pelo cangote e leva para o caminho certo. Somos nós mesmos escolhendo o caminho certo de tanto sofrer fazendo coisa errada. E é a gente mesmo que cansa e que passa a escolher certo. A lei de progresso está na gente, está na nossa natureza. A lei de progresso significa a gente não conseguir ser feliz desatendendo as leis de Deus. E, ao contrário, em sermos felizes, nos harmonizando com as leis de Deus que estão em nós e constituem a nossa natureza, a nossa essência. Então, é por isso que esse espírito carinhoso vem nos concitar isso. Não é? Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Olha só, vocês estão aí na Terra, vocês não lembram da vida passada, não lembram de como você estava no plano espiritual, mas vocês não estão abandonados, não. Tem um monte de espírito aqui evoluído trabalhando por vocês, tentando inspirar vocês, conduzir vocês no caminho bom para que vocês sejam felizes. Então, atende o nosso chamado, atende o nosso pedido. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Está falando isso lá em meados do século XIX. Mas, como eu falei, a gente tem que estender a compreensão de progresso. Não é só progresso fazer estrada, construir automóvel, inventar televisão, telefone. Não é só isso. Progresso é mais coisa. Né? E, principalmente, é o que a gente realiza dentro da gente. Ele diz, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. E a gente faz isso, né? E a gente quer tanto uma coisa que a gente, quando você começa a ouvir um discurso que vai te convencer que aquilo não é bom, você prefere não continuar.
Você finge que não está entendendo para poder continuar fazendo do jeito que você quer. Mas isso, quem é que sofre com isso? É só a gente mesmo. É a gente que vai pagar esse preço aí, de ser teimoso, né? De fingir que não está entendendo. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Aí você pensa, nossa, esse pessoal é mau, né? Está parecendo um capataz, é um feitor. Não, muito pelo contrário. Gente, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, se os espíritos superiores, né, se Deus, se Jesus, se quem está aí nos orientando, né, os nossos tutores, se eles estão vendo a gente fazer coisa errada e não tem uma reprimenda, não vem um sofrimento, não vem uma adversidade, a gente vai continuar fazendo errado. Aí você vai dizer, mas tudo bem, eu estou fazendo errado, mas não estou sofrendo. Ah, tá bom, não está sofrendo, mas não está sendo feliz. Tudo bem, Deus podia não castigar a gente quando a gente fizesse coisa errada. Mas pensa, aqui assim, imagina os pais que resolvem, não, então tudo bem. Meus filhos, eu vou dizer para eles, gente, o certo é fazer isso aqui é errado. Mas se eles fizerem errado, não tem consequência não, vou deixar. Isso vai ser bom para a criança? No momento elas vão adorar. Mas mais tarde, poxa, meus pais não me educaram. Os pais não cuidaram de mim. Acho que eles não se importaram. Quando a gente adquire consciência das coisas, é como a gente lê. Que é mais fácil ser bonzinho, né? Ficar ali, ficar bem na fita ali com o pessoal. Mas isso não ajuda. Não ajuda. Então, Deus podia nos ver fazendo aí umas besteiras por aqui e por ali, e dizer, tudo bem, vou fingir que não estou vendo. Não vou castigar, não vou dar uma reprimenda. Só que com isso, a gente não evolui. Se a gente não evolui, a gente não constrói o reino de Deus dentro da gente e não alcança a felicidade que a gente deseja. A paz, a plenitude. A gente foi criado com uma felicidade que a gente sequer é capaz de imaginar. Então, eu leio a descrição de um mundo de regeneração e, para mim, aquilo parece um mundo celeste. Eu não consigo imaginar um paraíso melhor que aquilo. Regeneração é o máximo que o meu entendimento alcança. Só que depois de regeneração ainda tem mundos felizes. E depois dos felizes é que vem o celeste. Então, gente, a felicidade que Deus criou para a gente não imagina a centésima parte, a milésima parte. Se você imagina assim, imagina a coisa ser o mais feliz possível. Não, ainda é muito pouquinho perto da felicidade que Deus reservou para a gente. E o que acontece é que a gente só chega nessa felicidade quando a gente progride, quando a gente evolui, quando a gente desenvolve as virtudes. Então, se Deus deixasse a gente errar sem sofrer consequência negativa do erro, a gente ia ficar confortável e não ia mudar. Mas, em compensação, também não ia ser feliz. É isso que a gente quer? Porque, olha, esse período de evolução, por mais longo que pareça, será um nada comparado à eternidade de felicidade que a gente vai ter quando chegar lá. E Deus entende isso. Então, quando o Espírito diz aqui, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Gente, esse espírito está dizendo isso, muito ao contrário de ser mal, ele é um espírito que se importa muito com a gente. E, de repente, está dando mais valor para a nossa felicidade do que a gente mesmo. E a gente está insistindo em fazer coisa errada que só traz sofrimento. E eles estão dizendo, não, a gente vai ser duro com vocês para vocês andarem no caminho certo e conseguirem, talvez, a felicidade que eles já estão começando a fruir, porque já fizeram escolhas boas. Então, eles não estão sendo maus ou duros. Eles estão
eles não estão sendo indiferentes. Quem fala isso é quem se importa. É como quem diz, poxa, eu já cheguei aqui, eu conquistei algo muito legal, e eu quero que vocês cheguem também. E quando vocês chegarem, vocês vão agradecer a gente de ter ajudado vocês a chegar aqui. Mesmo que essa ajuda tenha se feito através de algum sofrimento, de alguma adversidade. Mas quando você chegar aqui, você vai olhar para trás e dizer, poxa, valeu a pena. Que bom que não me abandonaram, que cuidaram de mim, que me deram um corretivo. Que esse sofrimento bateu à minha porta para abrir meus olhos, para me reconduzir ao caminho bom. Ele diz, toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. E a gente lê isso e lembra imediatamente do André Luiz no Umbral. Após 8 anos, né, de revolta, de orgulho, uma hora, não tem jeito. Para uns demora mais, para outros menos, mas essa hora vai chegar para todo mundo. É impossível para um espírito permanecer no mal para sempre, porque isso significa sofrer para sempre. Se Deus não desse liberdade para a gente, tudo bem, mas como Ele dá a liberdade, do mesmo jeito que esse espírito usou a liberdade para escolher o caminho errado muito tempo, uma hora ele vai usar a liberdade dele para dizer, não aguento mais, por favor, me ajuda. Tá bom, desisto, entrego meus pontos. Tem um pessoal que é duro, que demora, mas pode ter certeza, essa hora vai chegar para todo mundo. Ele diz, toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. É aquela hora que o André Luiz dobra e faz uma prece. Quebra o orgulho, quebra a vaidade, diz, puxa vida, tá bom, desisto, não aguento mais, me ajuda, por favor. Essa hora chega. Então ele diz, bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Ou seja, os que são brandos, os que são obedientes, os que são resignados, também sofrem, mas vão sofrer muito menos. Porque a revolta, a desobediência, a irresignação só trazem para nós mais sofrimento. Não só não eliminam o sofrimento que a gente já traz, como ainda acrescentam outros. Não é inteligente, de maneira alguma. Bom, quando eu peguei essa comunicação, eu falei, poxa, esse texto é tão pequenininho, eu preciso de alguma coisa para complementar esse estudo. E aí eu escolhi uma história que eu até já usei há pouco tempo na reunião de quinta-feira do livro Boa Nova, mas, obviamente, às 9h37 eu não vou mais ler, que são 6 páginas. Eu achei que fosse ler a história toda aqui, que ela é muito linda. Mas eu vou deixar a sugestão, então, se vocês acharam o tema interessante e importante, essa história ela não é exatamente resignação, mas eu acho que ela cabe muito bem. Talvez alguns até lembrem, não tem muito tempo que eu usei ela. É o capítulo 8, Bom Ânimo, do livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, livro da FEB. Então, esse livro aqui, Boa Nova, lá no capítulo 8, chama-se Bom Ânimo. Puxa, pegue, se você tiver o Boa Nova em casa, pegue e lê agora. Você vai ver que vai fechar esse estudo. Mas acabou que a comunicação, apesar de pequena, tem tanto material para reflexão que não sobrou tempo aí para contar a história. Tá bom? Mas espero que essa página tenha fornecido, né, momentos importantes de reflexão para nós. A gente vai falando. Marcelo, diga, Verinha. Você pode ir até umas 10:10. Ah, é? Bom, vou dar uma resumida, então. Vou pegar uns highlights aqui, que a história é muito legal. Diz assim, né, o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades.
Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e, vezes inúmeras, o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Então, ele vai e se abre com Jesus reclamando, né? Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê da minha tristeza e amarguras. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz, que nos espera os corações além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda a parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos enganos. Então, quer dizer, ele encontrou ali no Evangelho, né, uma mensagem redentora, mas, de certo modo, a sua sensibilidade sofria com a dureza do mundo em que ele ainda se encontrava. Né? E ele ficava assim, meio acabrunhado, meio triste. Né? Então, aqui não chega a ser revolta, né, mas uma tristeza. Então, Jesus diz, né? A nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Isso é um ponto para a gente pensar, né? Tem que refletir sobre isso. Puxa, abracei a Boa Nova do Cristo, né? Mas estou aqui o tempo todo meio sonubático, tem alguma coisa esquisita aí. Então ele diz, fazes bem conservando a tua esperança em fazer novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Mas ele diz assim, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem é de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Mas ele diz, Jesus continua dizendo, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Ou seja, Jesus está dizendo que não vai ser fácil, que não vai ser, né, moleza, vai ter dificuldade. Então ele diz, mestre, os vossos conhecimentos dissipam os meus pesares, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente, como quem diz assim, não, tudo bem, entendi aí, mas assim, eu tenho que o tempo todo estar alegre, firme, tá? Nem uma horazinha a gente pode dar uma desanimada, assim. Então ele diz, mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Olha a resposta. Aí você pensa, poxa, fez uma pergunta difícil aqui para Jesus, né? Mas a resposta de Jesus, ele diz, a verdade não exige, transforma. Outra coisa para a gente pensar, né, também. É só um ponto para a nossa autoavaliação, né? O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? A gente sabe disso. A gente sabe qual é o nosso destino. A gente sabe que vai chegar lá. E que será tão mais rápido quanto maiores forem os nossos esforços. Mas aí ele continua retrucando, e Jesus responde e tal. Então Jesus dá essa orientação para ele, né, de levantar a cabeça, de não se não se impressionar demais com as dificuldades da vida, que isso faz parte, que isso é importante para o nosso crescimento, mas a gente já sabe, né, que a gente tem um pai que cuida da gente, que nos destinou à felicidade. Então ele dá essa levantada de ânimo lá no Bartolomeu. Aí eu vou ler esse final que eu acho bonito, que é quando a gente vê o efeito da conversa com Cristo. Depois vocês leem o capítulo todo. Mas ele diz aqui, embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus à espera das suas criaturas com hinos de alegria. Olha como é que a mesma coisa que ele via todo dia, mas ele está com um olhar diferente agora.
As águas do Genezaré aos seus olhos estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis. Ele começou a lembrar daquilo que deixava ele triste. Mas, com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração. Então, é interessante. Tudo aquilo que era motivo para ele se entristecer antes, ele agora arrumou um motivo para se resignar. Nada mudou na vida dele fora. Nada ficou diferente. A mãe continua desencarnada, os comerciantes continuam ambiciosos, os irmãos continuam não o compreendendo. Nada mudou fora, mas ele mudou por dentro. Ele desenvolveu uma resignação. Chegou a casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade a seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, essa é a nossa inclinação. Para isso a gente não tem que fazer força. Para responder na mesma altura, a gente não precisa fazer força. Mas agora ele tinha resignação. Então, em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia a Jesus, e ele conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. No sábado seguinte, o mestre demandou as margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde
compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades que ainda não se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Então veja, tinha um monte de coisa chata acontecendo na vida do Bartolomeu. Aí ele reclama com Jesus. Jesus não resolveu nenhuma delas. Conversou com ele e fez ele enxergá-las de outra maneira. E ele passou, então, a viver feliz. Tudo continuou igual, mas ele era outra pessoa. Ele ficou diferente. É isso que a resignação e a obediência nos dão. A resignação e a obediência não vão impedir um parente nosso de ficar doente, da gente enfrentar um desemprego, de a gente passar por um dissabor na vida, mas a resignação e a obediência vão nos tornar mais fortes diante dessas provas e vão nos permitir superá-las com serenidade, quiçá até mesmo com essa verdadeira alegria cristã de quem sabe que foi criado por amor e é destinado à eterna felicidade. Então, que Deus e Jesus nos abençoem a todos. E eu passo a palavra, então, para a Vera fazer o encerramento da nossa reunião. Obrigada, Marcelo. Então, agora vamos encerrar nossa reunião com mais um Marcelo.